O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar de Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. Os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa. Produziram na base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Estas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus é o bom semeador. É Jesus que fala. É Jesus que lança como fosse uma semente no coração das pessoas. Ele fala conosco. Podemos dizer que Jesus é o bom professor. E nós podemos ser os bons alunos que prestem atenção à palavra dele. Mestre, Rabi, chamou seguidores que entraram na faculdade dele, os 12 apóstolos e os discípulos, e ele queria ensinar muitíssimas coisas, explicando boas notícias para as pessoas. Então, vamos pensar no bom semeador junto com o bom professor e nós, pessoas abertas. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça Jesus que fala conosco. O problema é que muitas pessoas não estão abertas, não estão pedindo e querendo ouvir a palavra de Jesus. Jesus fala nessa parábola do semeador sobre algumas sementes caíram à beira do caminho. Era muito difícil uma semente entrar num terreno batido, endurecido. Muitas pessoas estão na aula, ou estão na aula, mas não estão ali e nem escutam o que Jesus diz, de tanta dureza que está no coração. Pessoas afastadas de Deus, longe de Deus. Outra semente cai em terreno pedregoso. Tem pouca terra, tem muita pedra. Quantas pessoas, por exemplo, não escutam a voz de Deus porque tem tantas coisas que a prioridade no coração das pessoas
As pessoas não estão nem aí, nem esperando, nem querendo produzir muitos bons frutos. Existe muita contaminação, muita poluição, coisas estranhas, e a presença do próprio demônio. É como um semente que cai no meio dos espinhos. Todas as preocupações da vida, não é? Dinheiro, sucesso, prazer. E a palavra de Deus não cai. E as pessoas não prestam atenção para o professor e o próprio Senhor Jesus que quer falar com cada um de nós. Mas as outras pessoas são ótimos alunos, ficam quietos, escutam, prestem atenção, querem acolher toda a palavra de Deus, conhecem, por exemplo, o que está escrito aqui, o texto, devoram o que está aqui. A palavra de Deus são as lições de nosso Deus. Começa a interiorizar esta palavra de Deus. Estas pessoas se comprometem a Deus, se entregam a Deus e dizem: eu quero ser ótimo seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me entrego a Deus. Um processo de conversão acontece. É Deus falando, trabalhando com seus alunos. A pessoa atende à inspiração, o sopro do Espírito Santo. Passa por um tempo de purificação, de mudança. A pessoa passa a ser uma pessoa iluminada por Deus. É a palavra interior e a palavra também exterior. A palavra de Deus cai numa boa terra por causa da palavra externa e a palavra interna. Ele está no meio de nós, falando conosco, comunicando conosco, mostrando o carinho, e a pessoa começa a ser uma pessoa iluminada por Deus. Fica entusiasmado. A pessoa tem ouvidos e está ouvindo. A palavra interior de Deus quer saber a vontade de nosso Deus. E aí começa uma união dos alunos com o bom professor, acolhendo a palavra de Deus. Na primeira leitura nós temos de Jeremias. Foi-me dirigido a palavra do Senhor. Deus falou comigo. Jeremias diz: Deus falou. Antes de formar-te no ventre materno, eu te conheci. Antes de sairdes do seio de sua mãe, quando você estava sendo formado no ventre de sua mãe, eu te consagrei. Eu te fiz profeta das nações. Disse eu: Senhor Deus, eu não sei falar. Sou muito novo. Disse-me o Senhor: não digas que és muito novo. A todos a quem eu te enviar, irás. Aí que está. É a palavra de Deus caindo no coração de um jovem profeta. E tudo o que te mandar dizer, dirás. Profeta é mensageiro de Deus, recebe a palavra, a mensagem de Deus e transmite para os outros. Não tenhas medo deles, porque estou contigo
para defender-te, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou-me a boca e disse-me: eis que ponho minhas palavras em tua boca. Eu te constituí hoje sobre povos e reinos, com poder para estripar e destruir, devastar e derrubar, construir e plantar. O Senhor estendeu a mão e tocou o profeta. E o Senhor continua estendendo a mão e tocando-nos. Continua. Ele está conosco. Ele coloca as suas mãos sobre nós. Ele fala para nós. Comunica com o que Ele quer que nós digamos. E assim conseguimos produzir muitos bons frutos. A grande lição é isso. Quem tem ouvidos, ouça. Ele está no meio de nós falando conosco, escuta o que o professor está dizendo para nós. Cada vez mais nós louvamos, adoramos e bendizemos o Senhor. Nós nos humilhamos diante do Senhor. E Ele fala conosco. Ele fala conosco. A palavra de Deus é viva e eficaz, porque Ele está conosco. Vem palavras de profecia, de mensagens que devemos falar, palavras de sabedoria, um conhecimento do mistério de Deus, e falamos e testemunhamos outras pessoas. Uma nova liberdade vem, uma purificação vem pela orientação do bom professor, e saímos servindo o nosso Deus. Responde a palavra de Deus. Escuta. Quem tem ouvidos, ouça. Abaixe sua cabeça e faça sua oração.